Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Primeira Samuel 3, do 1 a 14. 1 Samuel 3. Eu agradeço a Deus por mais essa semana, ao qual Ele nos trouxe com segurança, nos fortaleceu e nos protegeu a cada um de nós que somos famílias do Senhor. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 3, ela fala assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, e estava também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vá-te deitar, e há de ser que, se te chamar, deitarás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala de Samuel. Samuel foi profeta, Samuel foi sumo sacerdote, Samuel era juiz do povo de Israel e de Deus, porque ele andava nos caminhos do Senhor, não importando com as dificuldades que nosso Deus mesmo colocava nos seus caminhos. Mas se vocês notarem aqui no começo, quando Deus fala com Samuel, ele ainda não tinha o entendimento de Deus, ele ainda não conhecia a voz do Senhor, porque para a gente conhecer a voz de Deus, nós temos que ser apresentado por outras pessoas que também têm esse conhecimento. Através delas é passado para nós o caminho, a fé, a força de vontade de andar nesse caminho e ser transformado.
Por isso, quando Deus fala com Samuel 3 vezes, Samuel achava que quem estava falando com ele era Eli, o sumo sacerdote. Por isso ele vai a Eli e pergunta: por que me chamas? Estou aqui. Mas Eli estava tão afastado das coisas de Deus que não consegue perceber a primeira, a segunda, a terceira. Só na quarta vez, na terceira vez é que ele vai entender que Deus estava falando com Samuel. E aí ele apresenta a Samuel o Senhor, porque somos nós que andamos nesse caminho, que somos usados para apresentar o nosso Senhor Jesus às pessoas que não têm esse conhecimento. Assim como foi passado de geração a geração até chegar a nós e nós abrirmos o nosso coração e o Senhor fazer morada e falar para nós: eu estou com vocês nesse caminho. Não importa com deserto, não importa com dificuldades. Lembra que sempre haverá a terra de Canaã para o povo de Deus. Porque somos formados na dificuldade, que somos transformados, é que aprendemos a ter fé e andar nesse caminho, nos libertando do mundo, das coisas do vício, e passamos a andar nessa palavra que constrói o nosso coração. A palavra de Deus fala que Eli era o sumo sacerdote escolhido por Deus, mas em um determinado momento da sua vida, ele se perde, e os seus filhos começam a fazer coisas erradas dentro do templo do Senhor, e Deus manda um profeta a falar com Eli, e repreende ele, porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo de errado dentro do tabernáculo, mas não tomava as suas providências. Por isso que o crente firmado na palavra anda nos caminhos de verdade, não importando com aquilo que o mundo oferece para nós, porque a palavra de Deus fala para a gente amar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela serve para nos levar para a vida eterna. E ao mesmo tempo existe uma caminhada durante todo o seu tempo aqui na terra, você aprendendo isso. Amar o próximo, a respeitar o irmão, a orar pelos seus inimigos, as pessoas que querem mal a você. Apenas o crente verdadeiro firmado na palavra que tem esse entendimento. Voltando um pouco mais atrás, nós vamos ver a mãe de Samuel, que chamava Ana, que não tinha filhos com seu pai, a qual tinha 2 esposas, uma chamava Ana e outra chamava Penina, e seu pai chamava Alcana. E um dia ela chega no templo do Senhor, e ela ora para Deus e fala que se Deus fizesse um milagre na vida dela, se Deus colocasse um filho na vida dela, ela pegava esse filho e entregava a Deus para ele cuidar ele mesmo. E através das lágrimas que corriam sobre seus olhos, porque estava sendo verdadeira com Deus, porque quando você é verdadeiro com Deus, Ele opera na sua, na minha e na nossa vida. Quando você tem fé e é verdadeiro com Deus, Ele abre o mar para você passar. Ele enfrenta batalhas com você e você nunca vai perder, porque Deus nunca perdeu uma batalha sequer. A partir das lágrimas de Ana, o Senhor entrega o milagre na sua mão, uma criança. E ela pega essa criança, depois de um certo tempo, entrega no tabernáculo para o Senhor cuidar. E essa criança cresce em graça, mas em determinado momento ela cresce vendo coisas erradas acontecendo dentro da palavra, dentro do tabernáculo do Senhor. Ela cresce vendo o povo reclamar porque levava as ofertas para Deus, e os filhos de Eli pegavam essas ofertas e traziam essas ofertas, levava para casa e fazia da maneira deles.
E Samuel estava vendo tudo aquilo acontecer na sua frente. Mas Deus ao mesmo tempo estava trabalhando no coração dele, dizendo: eu vou usar você para mudar as pessoas. Eu vou usar você para mostrar como que deve se andar na palavra de Deus, como se deve ser verdadeiro com a obra do Senhor. Isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, louvando a Deus espiritualmente, sabendo que Deus recebeu cada louvor aqui, e nesse momento o Espírito Santo de Deus está alegre, porque Ele olha e vê o seu povo o glorificando, sem pedir nada em troca, simplesmente por tudo aquilo que Ele já faz na nossa vida. A partir desse momento, Deus se manifesta para Samuel, e Samuel tem uma grande e linda caminhada com o Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor, ele ungiu a Saul, ele ungiu a Davi, e Davi enfrentou batalhas, porque quando Davi foi ungido, ele olhou para Samuel e falou: esse é um homem de Deus, que não mediu esforços para obedecer a palavra e chegar até aqui. Por isso Davi também não mediu esforços, enfrentando dificuldades e batalhas que o Senhor mesmo colocava para que ele crescesse e mostrasse para as outras pessoas: ele tem fé em Deus, porque ele é diferente. Enquanto todo mundo estava com medo de Golias, Davi foi e enfrentou com as armas que Deus deu para ele. Essa mesma arma que o Senhor deu para Davi é a mesma que Ele dá para cada um de nós. É a palavra, o escudo da vida. Por isso nós estamos aqui firmados sobre essa palavra. Em Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, vamos ver mais um que Deus falou com ele, mudou a história dele, porque é assim que Deus faz quando Ele fala com você e você ouve. Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida, Ele transforma cada um de nós, e mostra para o mundo e fala: eu estou usando esse povo para ganhar almas para mim. Eu estou colocando fé, amor, determinação, vontade, e nenhum obstáculo que você colocar na frente do crente vai abalá-lo. Ele sempre vai continuar caminhando. Em Êxodo 3, uma palavra fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegue para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A partir desse momento você vê também Moisés ouvindo a voz de Deus, porque Moisés também tinha sido trabalhado, já estava humilde, pastoreando ovelhas, já não era mais o neto de Faraó, a qual o nosso mesmo Deus o tinha colocado para aprender a ler e a escrever, para ler as leis para o seu povo. E se você notar,
Deus coloca Moisés ao lado de Jetro, sacerdote, conhecedor de Deus. Porque é assim que Deus apresenta-se para as pessoas que não têm o conhecimento. Porque Ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. E aí Ele usa pregadores, através dessa palavra, você começa a entender o tão é maravilhoso o trabalhar de Deus e transformar as nossas vidas. E aí quando Ele começa a abalar a sua estrutura, o seu coração, você abre, porque você quer a água da vida, que é o Senhor Jesus, o pão da vida, que te dá a vida eterna. Basta que você tenha fé e você queira andar nesse caminho e ser transformado. Porque Moisés, quando também teve esse encontro, ele se levantou e quis andar com Deus também, assim como Samuel. E quando você anda com Deus de verdade, o seu nome é escrito no livro da vida. Isso te garante para você a vida eterna, quando você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não pense que não vai ter obstáculos, mas o que é melhor na nossa vida? Enfrentar obstáculos com Deus ou enfrentar obstáculos no mundo sem Deus? Porque Deus coloca o seu Filho para apanhar e sofrer na cruz, para levar os nossos pecados, mostrando para cada um de nós: confia no que eu fiz por vocês, e eu continuo fazendo até os dias de hoje. Basta ter fé no coração, porque eu entreguei o meu Filho, único Filho, para salvar cada um de vocês. Essa oportunidade única que Deus me deu, e eu estou aqui pregando essa palavra até os dias de hoje, e vou continuar pregando até o último dia da minha vida aqui. E isso vai me garantir a vida eterna, e cada um de vocês que acompanharem, ganhando almas para o Senhor, de verdade, coração aberto. Por isso Ele escolhe Moisés, trabalha na vida dele e fala para ele: agora eu e você vamos voltar lá no Egito, aonde o meu povo é escravo, e nós vamos libertar esse povo, apenas nós dois. E você tem que ter fé em mim, porque quando você tem fé em Deus, Ele abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Mas tem que ter determinação e vontade. Porque quando você tem vontade e determinação, Ele te coloca no deserto, mas Ele te alimenta. Ele cuida de você. Ele não deixa faltar nada na sua casa. Porque a palavra fala em Salmo: você nunca vai ver um crente mendigando pão, porque Deus é quem cuida dele. É Jesus Cristo que multiplica pães e peixes. E mostra, anda comigo, que eu continuarei fazendo milagres na vida de vocês. A partir desse momento, Moisés, naquela dificuldade, já com 84 anos de idade, e ele ainda tem força, porque Deus deu essa força para ele andar no deserto mais 40 anos. Ele não chegou na terra prometida, mas ele viu milagres que nenhum de nós viu. Ele viu. Ele viu Deus abrir um mar vermelho. Ele viu uma chuva de maná, enquanto o povo reclamava da fome. Ele viu uma rocha saindo água para mais de 1 milhão de pessoas. Ele viu Deus guiando aquele povo, abrindo portas aonde nem porta tinha, passando por nações e vencendo batalhas. E se você entrar nesse mesmo caminho, também vai ver milagres. Porque só vê milagres quem tem fé e anda com Deus. Em João 14, a palavra de Deus fala assim, João 14, 21. João 14, 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, me manifestarei a Ele. Jesus Cristo aqui está falando para o seu povo. Então, para você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, você tem que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é isso que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra, ganhando almas para o Senhor, fortalecendo, nos tornando uma família em Cristo. E Ele vai se manifestando no meio de nós através do Espírito Santo, fazendo milagres e nos dando a graça de andar junto do Espírito Santo de Deus que é colocado dentro de nós. Por isso Jesus Cristo fez todos esses milagres, porque Ele tinha poder, porque foi dado a Ele, por nosso Deus, quando foi batizado. E você não vê hora nenhuma o Senhor Jesus se preocupando com ouro e com prata, mas se preocupando única e exclusivamente com o próximo, com aqueles que queriam andar nesse caminho e ser transformado. E Ele transforma nós de dentro para fora. Em Atos 9:1-6, a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos. Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então você vê aqui Saulo de Tarso também, tendo um encontro com o Senhor Jesus, ouvindo a voz de Deus. E ele pergunta: o que queres que eu faça? Mas como ele foi transformado? Ele estava saindo para perseguir o povo de Deus e tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele feriu a Estevão, o diácono Estevão, quando ele matou junto com os outros sacerdotes, os saduceus, Estevão, antes da morte, prega a palavra para todos eles. E Paulo estava lá, e Saulo estava lá naquele momento. E a palavra de Deus fala que a palavra nunca volta vazia. Se você pregar a palavra, ela vai transformar você. Talvez não seja hoje, mas ela transforma você amanhã. E tudo depende de cada um de nós, porque se você tiver vontade de verdade, Deus muda a sua história, muda a sua vida, como Ele me mudou a minha. E cada um de nós que andamos de verdade nessa palavra. Quando Estevão, antes da morte, prega a palavra para todos eles, provavelmente o coração de Paulo começa a abrir, mesmo ele não querendo ouvir, mas ele começa a abrir o coração, porque o povo, quando anda com Deus, é diferente. O povo, quando anda com Deus, é trabalhado na palavra, é transformado. Ele não se importa com o mundo, mas ele se importa com a palavra de Deus, porque ele é trabalhado para a vida eterna. Por isso nós estamos aqui ouvindo essa palavra. A partir do momento que Saulo está ouvindo Estevão pregar antes da sua morte, e ele ainda fala para o Senhor perdoar todos que estão ali apedrejando a ele, o coração de Saulo começa a abrir. E ele nem percebe. Por isso que quando ele está na estrada de Damasco, o Senhor Jesus entra dentro do coração e muda a vida dele.
assim como ele mudou a de cada um aqui. E Saulo passa e se torna Paulo, e começa a pregar a palavra e ganhar almas, e ganha almas em todos os lugares. Em Éfeso, em Gálatas, em Coríntios, dos romanos, dos gregos, em Roma. Porque quando você começa a andar com Deus e você quer de verdade a água da vida, a água que te transforma, que te dá coragem, que te muda, as outras pessoas olham a sua transformação e falam: eu também quero dessa água da vida para mim, porque se mudou ele, pode me mudar também, porque se mudou o outro, também me mudou e continuará mudando, porque essa palavra é viva e eficaz, basta que nós continuemos pregando ela, e ela vai curando pessoas, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse Paulo se torna tão grandioso na palavra, que no final, os próprios apóstolos do Senhor Jesus, os alicerces da igreja, que era Pedro, que era João, Bartolomeu, colocam a mão sobre Paulo e transformam ele no 12º apóstolo. Olha que honraria, levantado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E abriu-se a visão espiritual, porque ela só é aberta a partir do momento que você quer andar nesse caminho. Em 1 Coríntios 1,18, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 1,18, 1 Coríntios 1,18. Aqui já é Paulo, já lá na frente, tendo conhecimento espiritual, porque você só vai ter esse conhecimento espiritual a partir de pessoas que têm e vão passando para você, e você vai entendendo como funciona andar na palavra, ser trabalhado e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele fica cego, e aí o Senhor Jesus vai lá e manda Ananias colocar a mão sobre a cabeça de Paulo. E quando o Espírito de Deus fala com Ananias, Ananias fala: ele persegue a gente. E o Senhor Jesus fala: ele não persegue mais, ele está orando, ele agora faz parte do meu povo, porque o seu coração foi aberto, eu estou lá dentro, trabalhando na vida dele. E aqui já em Coríntios, tendo esse entendimento, tendo bagagem, porque andou com Deus, a palavra de Deus fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus dá sabedoria para Salomão. Salomão entra na concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, se torna um dos homens mais ricos do mundo até os dias de hoje, mas ao mesmo tempo ele se afasta totalmente de Deus. Onde está o sábio? E depois ele escreve Eclesiastes no final da sua carreira, dizendo: tudo é vaidade, enquanto que as coisas de Deus são eternas. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Isso que nós estamos fazendo aqui. A maioria das pessoas do mundo acha isso uma loucura, e nós estamos ganhando almas e sendo alimentados. Porque você só vai ter visão espiritual de Deus a partir do momento, lembre-se, que a palavra entra a ar dentro do seu coração, e você tem que abrir ele. Assim como Saulo abriu quando Estevão estava pregando a palavra.
E aí veio o Senhor Jesus e entrou e trabalhou na vida dele e de cada um de nós. E para finalizar, a palavra fala lá em João 8. João 8, 53. Do João 8, 53. A palavra de Deus fala assim: És tu maior que Abraão, nosso pai que morreu? Esses aqui são os saduceus falando com Jesus. Porque Jesus Cristo, quando foi batizado, Jesus Cristo era filho de Deus e do homem. Ele nos justificou aqui na terra e ao mesmo tempo no céu. As leis foram dadas para nós espirituais, as leis são espirituais, lembra disso? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Foi Deus quem deu, para mostrar o pecado do ser humano, que estava fazendo tudo isso. O Senhor Jesus veio e cumpriu tudo isso. Não matou, não roubou, não cobiçou, e foi morto. Quando ele foi morto, ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado, Deus vai e ressuscita ele. Por isso nós olhamos para ele e os nossos pecados são para ele automaticamente. Basta você ter fé, ser batizado e continuar nesse caminho. És tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Que te faz tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque quem estava falando naquele momento era o nosso Deus, falando através do Senhor Jesus Cristo. Em João 1,16, eu acho, a palavra de Deus fala assim, que ninguém nunca viu Deus. Ele só foi manifesto e visto através do Senhor Jesus Cristo. Mas sem ninguém nunca ver, ele opera no meio de nós, porque ele tem todo o poder, toda a glória. E por isso ele nos escolheu, nos colocou no seu caminho e nos mostra através desse caminho que ele está entre nós e vai trabalhando nas nossas vidas, nos moldando de fé em fé, de glória em glória. Por isso eu agradeço a Deus por estar aqui mais esse domingo, aprendendo um pouco mais com essa palavra, e que essa palavra também venha entrar nos vossos corações e fazer o que ele sempre faz no meio de nós, que é milagres. Basta ter fé. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém?